Então, Romanos capítulo 2, versículo 1 ao 16, diz assim: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Amém. Até aqui. Então peço, irmãos, se assentem. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que nós acabamos de ler. E eu peço, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor. Ministra conosco, Senhor. Que essa palavra permaneça, Senhor, gravada em nossos corações. Que ela seja, Senhor, escondida em nossos corações, para que nós não pequemos contra Ti, Senhor. Que essa palavra venha a frutificar, Senhor, em nossas vidas. E eu peço a Tua graça para que eu possa ministrar a Tua palavra como convém. E eu peço a Tua graça sobre os meus irmãos, para que eles compreendam a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então, só para a gente relembrar, né, em que contexto, né, que está essa palavra que eu acabei de ler. Paulo ele estava aqui falando, né, sobre, né, no capítulo 1 ainda, né, no versículo 18 em diante, né, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. E aí ele mostra aqui que a ira de Deus se manifesta sobre os homens, mesmo sobre aqueles que não tiveram conhecimento da lei de Deus escrita, ou seja, que não tiveram conhecimento da palavra de Deus, que não tiveram acesso a uma revelação especial. Mesmo aqueles homens que apenas tiveram acesso, né, a um conhecimento de Deus por meio da natureza, né, das coisas criadas, mesmo estes homens, eles são indesculpáveis, são inexcusáveis, porque a revelação que eles tiveram é suficiente para que eles percebessem o dever que eles têm de dar glória a Deus, de dar graças ao Senhor e adorar unicamente ao Deus vivo e verdadeiro. Mas, apesar de eles terem esse conhecimento, né, por meio das coisas criadas, por meio daquilo da forma como Deus se revelou a eles, por meio da sua criação, apesar de eles terem esse conhecimento, os homens não agem baseados nesse conhecimento.
Os homens não dão uma resposta apropriada a Deus baseado nesse conhecimento. Então, apesar de eles não terem a palavra de Deus escrita, né, aqueles que não tiveram acesso à palavra de Deus, eles tiveram acesso à revelação de Deus por meio das coisas criadas. Isso já seria suficiente para eles darem uma resposta apropriada a Deus, mas eles não deram. Os homens, pelo contrário, se tornaram idólatras, fizeram deuses conforme a sua própria imaginação para adorarem e se entregaram a todo tipo de pecado. Então a gente vê ali, né, uma lista, né, de pecados, né, que os homens, ao longo, né, do capítulo 1 aqui, né, até o final do capítulo, né, uma lista muito grande, né, de pecados aos quais os homens que não tiveram conhecimento da palavra de Deus se entregaram e foram entregues por Deus. Por quê? Porque eles não deram uma resposta apropriada à revelação de Deus por meio das coisas criadas. E eles não apenas cometeram, né, e se entregaram a todo tipo de pecado, como também, diz aqui no versículo 32, né, no final do capítulo 1, que os quais, conhecendo o juízo de Deus, vê que como assim? Mas eles não tinham acesso à Escritura. Como eles conheciam o juízo de Deus? Por meio da consciência. Todo homem tem uma consciência e sabe que aquilo que faz de errado tem um senso de justiça, e sabe que aquilo vai ser julgado um dia. Todo homem nasce com isso, nasce com essa consciência de que vai ter que prestar contas daquilo que faz de errado. Só que o que os homens fazem? Eles vão abafando essa consciência. E aí então, mesmo, como diz no versículo 32 do capítulo 1, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então aqueles que não tiveram, né, que estão sem a lei de Deus, né, que não tiveram conhecimento da lei de Deus revelada, escrita, né, mas eles tiveram, sim, um certo conhecimento de Deus e até mesmo das suas leis, por meio da consciência e por meio, né, de algo que a gente vai ver aqui ao longo do capítulo 2, né, que é justamente, como se fosse assim, uma programação de Deus na alma do homem, né, que faz com que a consciência do homem perceba o que é certo e o que é errado. E por isso que o homem, quando faz algo errado, desde a mais tenra idade, pode ser uma criancinha, 2, 3 anos de idade ali, muitas vezes já se esconde para fazer o que é errado, mesmo sem nunca ter, né, alguém às vezes dito para ela: isso aí né, é errado, não faz isso. Ela não precisou alguma vez fazer, muitas vezes não precisou fazer primeiro, ser corrigida para daí saber que é errado e depois voltar a fazer, né? Não, muitas vezes a criança nunca fez aquilo, ela resolve fazer, mas já existe ali uma consciência de que aquilo que ela está fazendo é errado, e ela se esconde para fazer. E eu digo isso por mim. Eu lembro de situações quando eu tinha 2, 3 anos de idade, onde eu estava fazendo arte, cometendo pecado, 2, 3 anos de idade, me escondendo para fazer, e aquelas condutas que eu estava tendo, eu não tinha tido elas com a consciência limpa, e daí fui repreendido para daí aprender que aquilo que eu estava fazendo era errado. Não, na primeira vez que eu estava fazendo aquilo errado, eu já estava me escondendo para fazer, porque eu tinha uma consciência que me dizia que o que eu estava fazendo era errado. Eu tinha 2, 3 anos de idade, então não precisou meu pai e a minha mãe me dizer que aquilo que eu estava fazendo era errado, para eu entender que aquilo era errado. A minha consciência já estava me dizendo que aquilo era errado, e mesmo assim eu fazia e me escondia para fazer. Então é para ver como existe isso, sabe? Mesmo que o homem não tenha conhecimento da palavra de Deus, existe muita revelação da lei de Deus, do padrão moral, do que é certo e do que é errado, que já é algo que pertence à nossa natureza, nós já nascemos com isso. Mas vamos continuar aqui, capítulo 2 então, versículo 1 diz assim: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Aqui agora no capítulo 2,
aqui começa a tratar de um outro tipo de pessoa. Porque no capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 32, está principalmente colocando, né, o foco naquele tipo de pessoa que não teve acesso à palavra de Deus. Mas, né, por mais que haja alguns princípios que também podem se aplicar, né, a pessoas que tiveram conhecimento da palavra de Deus. Por exemplo, o versículo 32, ele pode se aplicar a ambos os casos. Né, o capítulo 1, versículo 32. Pode se aplicar a pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus e pode se aplicar também a pessoas que não tiveram conhecimento, né, da palavra de Deus. Lá no capítulo 1 ainda, e versículo 18 e 19, né, é um princípio que ele pode se aplicar, né, a quem não teve conhecimento da palavra de Deus revelada, né, palavra de Deus escrita, mas também pode se aplicar a quem teve conhecimento, né, e que mesmo assim, né, detém a verdade, né, em justiça. Agora, no capítulo 2, o foco está naquele tipo de pessoa que tem conhecimento da palavra. Então diz assim, portanto és inexcusável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. De quem está falando aqui? De alguém que julga outro de maneira hipócrita. Sabe quando Jesus disse assim, não julgueis para que não sejais julgados? Com a mesma medida com que medirdes, vos tornarão a medir também. E aí depois diz assim, né, por que tu quer tirar o cisco do olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio olho? E ele diz assim, tira primeiro a trave que está no teu olho, então tu vai enxergar bem, para poder então tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Então, e aí Jesus ainda chama, né, esse de hipócrita, aquele que tem a trave no olho e quer tirar o cisco, né, do olho do seu irmão. Então o que acontece? Que tipo de julgamento que está descrevendo aqui é exatamente esse que Jesus disse para não fazer. É o julgamento hipócrita, é o julgamento daquele que comete o pecado e naquele mesmo pecado que ele comete, que ele pratica, ele quer julgar o outro e condenar o outro, e faz a mesma coisa que ele faz. Então eu vou lá, eu cometo um tipo de pecado, digamos que eu fosse um mentiroso, e aí eu vejo meu irmão mentindo. Aí eu vou, como pode? Esse meu irmão está mentindo, e vou lá e aí eu, mas e eu? E aí eu me esqueço que eu sou o maior do mentiroso. Já pensou se isso for, né? Aí daí está lá o outro, que é infiel nos contratos, é contratado para fazer uma coisa e não faz, contrata alguém para fazer um serviço e não paga, aí quando vê fez um serviço para alguém e não recebeu, começa a falar mal da pessoa e julgar a pessoa que não pagou ele, sendo que ele também é um mau pagador. Aí ele foi lá, contratou alguém para fazer um serviço para ele, a pessoa foi lá e fez tudo de maneira diferente do que foi contratado, ou não fez o serviço que ele contratou para fazer, mas ele também não cumpre os seus contratos, e aí ele quer falar mal do outro que não cumpriu, mas ele mesmo também não cumpre. E ele quer ter a razão de falar mal do outro quando ele mesmo comete o mesmo tipo de pecado. Então, portanto, és inexcusável quando julgas a homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Então, no momento em que eu pratico algo, cometo um tipo de pecado, eu não tenho razão alguma para querer condenar o pecado de outro. Eu tenho que primeiro tirar a trave que está no meu olho, para daí sim, então, uma vez arrependido do meu pecado, uma vez que eu mudo de vida, que eu produzo frutos dignos de arrependimento, aí eu estou apto para poder sim, né, corrigir o meu próximo, repreendê-lo, né, mas agora, enquanto eu continuar no pecado, eu sou inexcusável. Quanto mais eu julgar o meu próximo e eu continuo no pecado, mais eu estou aumentando o meu juízo diante de Deus.
A minha própria boca está me condenando, porque eu estou condenando o pecado na vida do meu irmão, sendo que eu estou cometendo os mesmos tipos de pecados. Então olha só o versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. A gente pode entender isso de duas formas. Ou o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, ou seja, aquele que está julgando de maneira hipócrita o seu próximo. Ou, né, nós bem sabemos, né, que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, ou seja, os pecados que estão sendo julgados. Digamos assim, toda essa lista de pecados que a gente viu aqui, né, antes, né, no capítulo 1 aqui, né, fornicação, malícia, avareza, idolatria, né, homossexualismo e tantas outras coisas aqui, né, que está descrito, né, de pecados aqui. Aí está lá alguém julgando aquilo, mas comete essas coisas. Bom, tudo bem, o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Mas olha o versículo 3: e tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, que julgas os que fazem todas as coisas descritas ali, né, do versículo 18 até o versículo 32 do capítulo 1, todos aqueles pecados, né, que no último culto, né, eu fui ali pregando ali e fui expondo naquele texto, todos aqueles pecados. Aí está lá alguém julgando alguém que está cometendo todos aqueles pecados, mas se ela faz o mesmo, olha só: e tu, homem, que julgas que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Só que uma coisa é alguém cometer todas aquelas coisas, pecando contra a revelação da natureza, pecando contra a revelação apenas da sua consciência. Agora, e a pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, e aí faz as mesmas coisas? Essa pessoa não está pecando apenas contra a revelação que Deus fez por meio da natureza. Essa pessoa não está pecando apenas pela revelação que ela tem por meio da consciência, mas mais, está pecando contra a palavra de Deus expressa, revelada a ele. E é dessa pessoa que está tratando aqui. Tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, ou seja, tu tem conhecimento da palavra de Deus, e aí tu começa a julgar o próximo, sendo que daí, se tu age da mesma forma, pense um cristão que se diz cristão, mas age da mesma forma como uma pessoa do mundo, e julga as pessoas do mundo. Qual vai ser a condenação desse? Vai ser igual a das pessoas do mundo? E é lógico que vai ser pior, porque a quantidade de luz que esse que se diz cristão tem é muito maior. Então, quando ele age, quando ele julga as pessoas do mundo, mas ele é um completo mundano e age da mesma forma como os mundanos, o julgamento de Deus, como diz aqui, é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E aí, tu, homem, que julgas que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Olha o versículo 4: ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Ou seja, nós não podemos, achar que está tudo bem se nós agirmos da mesma forma como as pessoas do mundo. Achar, não, mas eu vou ser salvo por meio de Cristo e tal. Olha, fazendo as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem? Com certeza não. Porque o que alguém que está dentro da igreja, mas que pratica as mesmas obras das pessoas do mundo, o que ela está demonstrando com as suas obras? Ela está demonstrando que não nasceu de novo. Está demonstrando que a sua fé é uma fé falsa, uma fé morta. E além de tudo isso, ela está desprezando, como diz aqui, desprezando as riquezas da benignidade, da paciência e longanimidade de Deus. Porque Deus, em sua longanimidade, em sua misericórdia, o que ele deseja? Ele é paciente e ele quer aguardar até que todos se arrependam. Então, por que Deus ele é benigno, paciente e longânimo?
porque Ele está esperando para que as pessoas se arrependam. E aí, se eu entendo, se eu compreendo que Deus é benigno, eu tenho conhecimento pela palavra de que Deus é benigno, eu conheço por meio da revelação que eu tenho pela palavra de Deus, que Deus é paciente e que Ele é longânimo. Eu tenho essa revelação, e mesmo assim eu não me arrependo. Eu estou desprezando a benignidade de Deus, eu estou desprezando a sua paciência e a sua longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus é que me leva ao arrependimento. Ou seja, esse é o propósito de tudo isso, de Deus ser paciente, de Deus ser benigno, de Deus ser longânimo. O objetivo, o propósito disso tudo é que eu seja conduzido ao arrependimento. Mas agora, se eu desprezo isso, como assim? Aqui nós vemos também uma outra verdade aqui. A benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, ou seja, te conduz ao arrependimento. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós não podemos, nos congratular conosco mesmos, achando que nós somos, uma grande pessoa, grande coisa por termos, nos arrependido. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós devemos agradecer ao Senhor, nós devemos agradecer a benignidade de Deus, devemos agradecer o fato de que Deus foi bondoso conosco e nos conduziu ao arrependimento, porque Deus, Ele é benigno, então Ele é quem nos guia, Ele é quem nos conduz ao arrependimento por meio do quê? Ou seja, Ele mesmo, o próprio Deus, o Espírito Santo, é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem está, atuando sobre as nossas consciências, sobre a nossa mente e buscando sempre nos conduzir ao arrependimento. Então, assim, quando nós nos arrependemos, nós devemos atribuir, esse mérito do nosso arrependimento, não a nós mesmos. Não acharmos, nossa, como eu sou melhor que aquela outra pessoa, porque eu me arrependi, aquele lá não quer se arrepender, e achar que eu sou grande coisa, que eu sou melhor que o meu próximo, porque eu me arrependi e ele não. Eu só me arrependi porque Deus foi benigno comigo. Se Deus tivesse me entregado aos meus próprios pecados, me deixado por conta, eu não teria me arrependido. Se Deus tivesse nos deixado entregues a nós mesmos, nós simplesmente estaríamos nos afundando cada vez mais num lamaçal de pecado. Mas uma vez que Deus, Ele tem demonstrado para conosco a sua benignidade, a sua paciência, a sua longanimidade, Ele tem sido bondoso, tem sido benigno conosco e nos tem conduzido ao arrependimento. Então, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós devemos atribuir isso a Deus, a benignidade de Deus. Mas agora, quando nós não nos arrependemos, a quem nós devemos atribuir a culpa? Ao nosso desprezo da benignidade, paciência e longanimidade de Deus. Olha só o versículo 5. Desprezas tu, o versículo 4 diz, desprezas tu as riquezas da benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Quando alguém não se arrepende, por que não se arrepende? Primeiro, porque tem um coração duro, só conforme, segundo a tua dureza. Então, no que depender de Deus, Ele é benigno, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele está pronto a perdoar. Mas agora, por que alguém não se arrepende?
Primeiro, porque tem um coração duro. Pela tua, olha só, segundo a tua dureza e teu coração impenitente. O que é impenitente? Impenitente é não arrependido. É um coração não arrependido, um coração que não se arrepende. Segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Tu vê, toda vez que alguém não se arrepende dos seus pecados e continua com o coração duro, o que está fazendo? Está acumulando um tesouro. Cada pecado do qual a pessoa não se arrepende, esse pecado está sendo depositado num tesouro, onde esse tesouro está sendo acumulado. Esse tesouro está aumentando. Quanto mais a pessoa vai pecando e não se arrepende dos seus pecados, ela está acumulando um tesouro. Sabe, Jesus ele disse assim, não acumulei esse tesouro na terra, na qual o ladrão escava, rouba. Mas agora, onde é que ele diz que é para acumular? Acumulei tesouros nos céus, onde o ladrão não chega, onde a traça não corrói, ferrugem não vai enferrujar. Só que existem dois tipos de tesouros que podem ser acumulados. Existe um tesouro bom, que pode ser acumulado nos céus, e esse é o tesouro que nós devemos buscar acumular. Mas também existe um tesouro mau, um tesouro que tem consequências terríveis para quem acumula esse tesouro. Quem pratica o bem, quem pratica boas obras, está acumulando um bom tesouro. Quem pela fé está fazendo a vontade de Deus, está acumulando um tesouro no céu, um tesouro bom, onde vai haver uma grande recompensa para quem está acumulando esse tesouro. Mas agora, Deus também vai recompensar aqueles que estão pecando e acumulando pecado sobre pecado e não se arrependem, porque esses também estão acumulando um tesouro. E olha só, estão entesourando, como diz aqui, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então Deus é um juiz justo, e vai chegar o dia onde a sua ira vai se manifestar, o seu juízo vai se manifestar. E como é que vai ser esse juízo? E nós devemos então estar preparados. Desde já nós devemos estar nos preparando para como é que nós vamos prestar conta diante de Deus, e qual é o tipo de tesouro que Ele vai abrir assim, está aqui o teu tesouro que tu acumulou. E aí, qual vai ser esse tesouro que nós acumulamos? Vai ser um tesouro de boas obras, ou vai ser um tesouro de pecados não arrependidos, aonde quando Ele abrir esse tesouro Ele vai se revelar em ira sobre cada um dos pecados que nós não nos arrependemos. Então, qual é o tipo de tesouro que nós temos acumulado junto de Deus? Sabe, isso é algo que nós temos que sondar o nosso coração, porque se o nosso coração for duro, se o nosso coração não se arrepende, o tesouro que nós estamos acumulando é ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Olha só, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Versículo 9 e 10. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. E aí vem a questão, a vida eterna, ela está sendo prometida para quem?
aos que com perseverança, olha só, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Né? Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. A vida eterna, só então a vida eterna vai estar, Deus vai dar vida eterna, né, para aquele que tem as boas obras, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Depois lá no versículo 10, né, glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Mas e aí? Todos têm conseguido praticar o bem com perseverança? Todos conseguiriam alcançar aqui, esse padrão aqui, alcançar a incorrupção, a glória, a honra e a incorrupção? Sabe o que eu entendo aqui dessa passagem? Que aqui, o padrão que está sendo apresentado aqui justamente é aquele padrão de quando nós estamos debaixo da lei. Nós todos estamos debaixo da lei. E debaixo da lei existe uma forma de se alcançar a vida eterna. A vida eterna foi prometida lá para Adão. Lembra quando eu ministrei aos irmãos sobre as duas alianças, a aliança da graça e a aliança das obras? Então, pela aliança das obras, eu tenho vida se eu fizer essas coisas, se eu praticar as obras da lei. Então, em recompensa à minha prática, eu tenho vida. Não é assim? É assim. A aliança das obras, ela estabelece isso, que por meio da minha prática de boas obras, se eu conseguisse andar em tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, eu conseguiria ter o quê? Vida eterna. Eu teria o quê? Glória, honra, incorrupção, paz. Mas e aí? Como é que faz quando nós não conseguimos praticar isso? Então, assim, houve um homem que conseguiu. Houve um homem que conseguiu perseverar em fazer o bem durante toda a sua vida. E esse homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse perseverou em fazer o bem. Esse, pelo seu próprio mérito, conquistou vida eterna. Ele, pelo seu próprio mérito, conquistou glória, conquistou honra e incorrupção. E aí, como é que nós temos acesso a isso? Pela fé nele. Pela fé nele, nós também somos considerados justos e como que cumprindo essas condições aqui, para alcançar vida eterna, glória, honra e incorrupção. Agora, isso significa então que eu posso viver de qualquer jeito, e é só acreditar em Jesus, e eu disser assim, não, Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, mas eu posso viver daí como um mundano, como uma pessoa ímpia, que está tudo certo, que eu vou ter a vida eterna, a glória, a honra e a incorrupção? Não, é óbvio que não. Porque nós fomos salvos pela graça. Não foi pela aliança das obras que nós fomos salvos. Não foi porque nós conseguimos cumprir, né, e perseverar em cada ponto da lei sem transgredir em nada. Não foi por causa disso que nós conseguimos vida eterna. Foi pela graça, foi pela aliança, não das obras, mas pela aliança da graça. Só que a aliança da graça, ela implica em quê? Em que eu sou salvo pela graça e não por meio das obras, como diz lá em Efésios capítulo 2. Então, Efésios capítulo 2 mostra para nós com bastante clareza que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, se alguém foi salvo pela graça, se alguém está debaixo da graça, essa pessoa deve andar em boas obras, porque Deus, ele nos salvou para o quê? Ele nos salvou com um objetivo, para que nós andássemos em santificação, para que nós andássemos praticando boas obras. Olha lá em Tito,
Vamos abrir a palavra lá em Tito também. Carta de Paulo a Tito. Olha Tito capítulo 3 e versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tá vendo? Diz bem claro que não é pelas nossas obras, mas olha, vamos voltar um pouquinho no capítulo, no versículo 11 ao 14. Olha o que diz aqui: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então, tá vendo? Nós somos salvos pela graça. Só que quando a graça se manifesta para nós, ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ela nos ensina a renunciar às concupiscências mundanas. E a graça nos ensina a viver nesse presente mundo, nesse presente século, de maneira sóbria, justa e piedosa. Olha só o versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. E aí, olha o versículo 14. Presta atenção em Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, o que isso mostra? Que nós não fomos salvos por meio das nossas boas obras, mas o objetivo pelo qual Jesus se entregou por nós é para nos purificar dos nossos pecados e para que nós fôssemos, então, uma vez lavados no seu sangue, uma vez perdoados pela sua obra redentora, fôssemos então um povo seu especial, comprados pelo seu sangue. Por isso, seu especial, pertencente a ele, mas um povo que é o quê? Zeloso de boas obras. Então, se nós não formos zelosos de boas obras, nós estamos indo contra o objetivo pelo qual Jesus nos salvou. Então, Jesus, ele não nos salvou porque nós tínhamos boas obras. Nós éramos pecadores e ele nos salvou. Mas, uma vez que ele salvou nós, pecadores, que não tínhamos boas obras para que o agradasse, ele salvou esses pecadores, que somos nós, e agora, uma vez lavados nossos pecados no seu sangue, ele diz que agora anda em boas obras. Então, ele deseja que nós produzamos um fruto. Ele semeou a sua divina semente em nós, a sua palavra, e agora ele quer que essa palavra dê fruto. E esse fruto são as boas obras. Então, qual é a marca daqueles que vão ser salvos? Qual é a marca no dia do juízo daqueles que vão herdar a vida eterna, glória, honra e incorrupção? Uma coisa que nos identifica é que, apesar de não ser mérito nosso, não ser mérito das nossas boas obras, nós somos sim pessoas zelosas de boas obras. E nós somos pessoas que, por mais que possamos tropeçar, nós vamos buscar perseverar em boas obras até o fim. Porque Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o que vai mostrar que de fato nós somos salvos é o fato de nós perseverarmos. Se nós deixarmos de perseverar, isso vai ser uma evidência de quem sabe não houve obra nenhuma de transformação em nós, não houve obra nenhuma de salvação em nós. Então, que nós venhamos a perseverar na prática de boas obras. Vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Jesus foi aquele que cumpriu os requisitos para nos proporcionar isso. Mas, uma vez que ele nos alcançou isso, o que ele deseja que nós façamos? Que nós o imitemos. Que nós busquemos andar assim como ele andou. Que nós venhamos a amar assim como ele amou. Então, Jesus Cristo, ele mesmo é o padrão para que nós o sigamos as suas pisadas.
se nós de fato fomos salvos pela obra de Cristo, nós vamos buscar viver como Cristo viveu. E se nós não nos importamos em viver assim como Jesus viveu, é porque não houve obra nenhuma então em nossas vidas. Não houve obra de salvação ainda em nós. Se eu estou pouco me importando para como Jesus viveu, para buscar imitá-lo, é porque na realidade eu não sou salvo coisa nenhuma. Eu estou enganando o meu próprio coração. Se eu verdadeiramente fui salvo, eu vou buscar imitar o meu Senhor. Agora olha só, alguém que é desobediente à verdade e é obediente à iniquidade, como diz aqui no versículo 8, o que essa pessoa vai ter da parte de Deus? Não adianta alguém que é contencioso, alguém que é desobediente à verdade e que é obediente à iniquidade, não adianta essa pessoa chamar Jesus de Senhor, não adianta essa pessoa chamar Jesus de Salvador. Pode conhecer toda a Bíblia, mas adianta conhecer a verdade e não ser obediente à verdade? Adianta conhecer a verdade que mostra o que é pecado, e pecados dos quais, então ela sabe de quais pecados ela deve se arrepender, mas mesmo assim ela prefere ser obediente ao pecado, prefere ser obediente à iniquidade. O que essa pessoa vai receber da parte de Deus? Não adianta chamar Jesus de Senhor e continuar obedecendo a iniquidade. Naquele dia, o que Jesus disse? O que é? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aqueles que obedeceram a iniquidade. Não vos conheço. É isso que Jesus vai dizer. E qual vai ser a parte deles? Aqui, ó, no início do versículo 8: indignação e ira. É a cólera de Deus. Esse termo indignação, né, também pode ser traduzido como cólera. A cólera e a ira de Deus vai estar sobre todos aqueles que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Olha só, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Por que primeiramente do judeu e também do grego? Por causa que aqui principalmente está focando nos privilégios. Normalmente a maioria dos gregos, a grande maioria dos gregos eram pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. E já a grande maioria dos judeus eram homens que tinham conhecimento da palavra de Deus. Então por isso que primeiro do judeu e também do grego. Por quê? Porque se o judeu obedecesse a palavra de Deus, se fosse alguém que temesse a Deus verdadeiramente, de coração, cresce nas promessas do Messias e tudo mais, não tivessem rejeitado a Cristo, seriam salvos. Teriam o privilégio como os primeiros a ser evangelizados. Por isso, primeiro o judeu, primeiramente do judeu e também do grego. Mas agora, aquele que tem conhecimento da verdade, que tem conhecimento da palavra de Deus e rejeita, também o juízo é maior. Primeiro o judeu e também do grego. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz mal, primeiramente do judeu e também do grego. Ou seja, não é assim como a graça foi oferecida, né, primeiro aos judeus, mas os primeiros que vão ser chamados à condenação, ao juízo, pelo fato de terem rejeitado, também serão os judeus. Porque Jesus mesmo disse: o que vai ser daquelas cidades como Cafarnaum, né, dentre outras, né, Corazim, Betsaida, que não se arrependeram? Ele disse que o juízo para elas, para aquelas cidades que eram compostas de judeus, ia ser pior, ia ser mais severo, mais rigoroso do que o juízo de Sodoma e Gomorra. Isso mostra então que quando alguém conhece, tem acesso à palavra de Deus, e mesmo assim permanece desobediente à verdade e obediente à iniquidade, continua praticando o mal em vez de se arrepender dos seus pecados, essa pessoa
ela está debaixo da indignação da ira, e o que ela vai receber por toda a eternidade é tribulação e angústia. Muito mais, de maneira muito mais severa do que aqueles que não tiveram conhecimento da verdade, que não tiveram conhecimento da palavra. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratique o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então o juízo de Deus, naquele grande dia, vai ser perfeito, uma justiça perfeita. Não vai haver falha no julgamento. Deus conhece, sabe, os privilégios que cada um teve. Então Ele não vai condenar da mesma forma quem teve acesso à sua palavra escrita e quem teve apenas acesso à revelação da natureza. Cada um vai receber uma condenação de maneira diferente, não vai ser igual. E da mesma forma, aqueles que tiveram acesso à palavra de Deus e se arrependeram dos pecados e obedeceram ao Senhor, quanto mais conhecimento tu teve e mais tu pôde ser, então, com base nesse conhecimento, obediente ao Senhor, mais galardão tu vai ter. Então alguém que conheceu pouco da palavra, foi salvo, mas conheceu pouco, e aí por isso acabou praticando pouco e cometeu ainda muitos pecados por ignorância, essa pessoa pode até ser salva, né? Mas justamente porque teve pouco conhecimento, aquilo que a obediência que ela prestou ao pouco que ela conhecia, vai receber um certo galardão. Mas agora, compara com alguém que teve muito conhecimento, mas foi obediente a esse muito conhecimento que teve. O galardão vai ser igual? É óbvio que o galardão desse, que teve muito conhecimento e foi obediente ao muito conhecimento que teve, vai ter um galardão maior. Então, o conhecer cada vez mais a palavra, não é algo que deve servir para despertar temor em nós, no sentido assim, então agora é só prejuízo, então, por quê? Não. Nós podemos ter um benefício tremendo, maravilhoso, por toda a eternidade, desde que nós venhamos a ser obedientes à revelação que Deus nos faz. Quanto mais nós conhecermos e mais nós formos obedientes, mais galardão nós vamos ter, mais glória e honra nós vamos render ao Senhor. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Tu vê? Aqui volta, né? Aqui a gente podemos dizer assim, está resumindo, né? As duas questões. Aqueles que não tiveram acesso, né, a uma lei escrita e aqueles que tiveram acesso. Aqueles que não tiveram acesso à lei escrita, eles vão perecer, mas não vão ser julgados pela lei escrita. Vamos pegar um exemplo assim, alguém que viveu antes de Jesus. O que na época de Moisés até Cristo havia muitos mandamentos. Tinha mandamento ali sobre sacrifícios, tinha mandamentos ali sobre alimentação, tinha mandamentos sobre o tipo de veste que tinha que usar, as franjas nas vestes, uma série de rituais, de cerimônias e tudo mais. Aí tem lá um gentio que não teve conhecimento dessa lei, da lei de Moisés. E tu tem um judeu que teve conhecimento da lei de Moisés. Aqueles que viveram naquele período, então, entre quando a lei de Moisés foi dada até a época de Cristo, até antes de Jesus vir. Um teve conhecimento da lei e o outro não teve conhecimento da lei. Como é que cada um vai ser julgado diante de Deus? O que não teve conhecimento da lei, ele não vai ser julgado, tu usava a veste lá e a tua veste não tinha a franja. Ele não vai ser julgado por causa disso. Mas agora o judeu que tinha conhecimento da lei,
e digamos que ele não usasse as franjinhas na veste dele, estava descumprindo o mandamento. Ele ia ser julgado porque a veste dele não tinha franja, caso ele usasse a veste sem a franja. Então, assim, aquele que tinha lei iria ser julgado. Todos que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. E todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Não é dito que eles vão ser salvos só porque não tinham lei. Eles vão perecer. Só que não vão ser julgados pelo rigor da lei. Não da lei de Moisés. Vai ser um outro tipo de lei que vai julgá-los. Eles também estão debaixo de um certo tipo de lei. Só não é a lei de Moisés, mas é a lei de Deus. É a lei de Deus também. Olha só, versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui entra um outro ponto. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, isso é óbvio. Né? Aquele que ouve e não pratica está construindo a sua casa sobre areia. Só que ele disse, mas os que praticam, né, a lei hão de ser justificados. E aí? Isso é uma verdade. Aquele que pratica é justificado. Ou seja, o que é ser justificado? É ser considerado justo, é ser declarado justo. Aquele que praticou a lei é declarado justo. Quem é que, então, pela prática da lei que é declarado justo? Jesus foi o único que cumpriu toda a lei, então por isso ele é chamado o justo. Porque nós podemos ser justificados pela prática da lei, pelas obras da lei? É impossível isso. A gente vai ver na carta aqui mais adiante, né? Por exemplo, aqui, ó, só para já dar uma pincelada já, né, no que mais a gente vai vir. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, mas agora, é uma verdade que se alguém pratica a lei, ela é justificada, ela é declarada justa? Sim, porque Jesus praticou a lei. Ele cumpriu toda a lei e ele foi declarado justo. Então é uma verdade isso. Só não é uma verdade que acaba se cumprindo em nós pelos nossos próprios méritos. Essa verdade ela se cumpre em nós pelos méritos de Cristo. E agora, significa então que eu posso só ouvir a lei que está tudo bem? Eu posso só ouvir a palavra de Deus e não me esforçar para colocar em prática que está tudo certo? Não. Alguém que é ouvinte da palavra e é negligente e não coloca em prática, está se enganando a si mesmo. Jesus, ele nos resgatou, como já disse, para as boas obras. Então, o objetivo é que nós venhamos a imitá-lo, o objetivo é que nós venhamos a obedecê-lo. Versículo 14 diz assim, ó: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então, às vezes tem pessoas, né, que não conhecem a palavra, mas existe uma lei gravada nos corações. Olha só, olha o versículo 15: os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente sua consciência. Bom, no final do versículo eu vou ler depois. Mas existe uma obra da lei escrita em seus corações. Então, toda pessoa que nasce neste mundo, ela nasce com a obra da lei escrita no seu coração. E é justamente essa obra da lei escrita no coração que é utilizada pela consciência para discernir o que é certo e o que é errado. É por isso que a criança, por isso que o exemplo que eu dei ali, eu mesmo, criancinha, bem pequenininho, já sabia que não estava fazendo coisa errada enquanto estava agindo bem. Por quê? Porque havia no meu coração, desde o meu nascimento, uma obra da lei gravada, escrita no meu coração. Então, a minha consciência se utilizava e se utiliza, continua a se utilizar dessa obra da lei escrita no nosso coração. É lógico, né, que
na medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, que foi revelada a nós, essa lei ela vai sendo, né, escrita, né, a vontade de Deus sendo escrita de maneira cada vez mais clara, de forma cada vez mais precisa. Mas isso não significa que aquele que não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus, que não tenha nada da lei escrita no seu coração. Não, tem sim. Olha só, quando os gentios que não têm lei, ou seja, que não tiveram conhecimento da palavra de Deus, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Ou seja, quando diz assim, que eles para si mesmos são lei, não é que eles definem o que é, digamos assim, eu acho que matar é certo, então para mim matar vai ser certo. Não é isso que significa, para si mesmos são lei. É que a sua consciência, que usa da lei que foi gravada no seu coração, ou seja, eles em si mesmos têm a lei gravada. Então por isso que eles para si mesmos são lei. Então, o que vai ser? Qual é a lei pela qual eles vão ser julgados? É a lei de Deus que está gravada no seu coração. E que a consciência deles está ali sempre martelando. Então, por isso que não existe aquela coisa, sabe? Mas a pessoa não conheceu a palavra, como é que é? Como é que ela vai ser? Mas ela tinha uma consciência. Ela tinha a lei de Deus escrita no seu coração. E aí, olha só o que diz mais no final do versículo 15. Vou ler novamente o 15 inteiro, Leão. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, no dia em que Deus vai julgar os homens, tanto aqueles que estavam debaixo da lei, que receberam a revelação da lei escrita, como aqueles que não tiveram essa revelação, mas sim, também tinham a lei escrita nos seus corações, o que vai acontecer naquele dia? Para aqueles que não tiveram acesso à palavra de Deus, naquele grande dia, o coração da pessoa vai ser exposto. A obra da lei escrita vai estar ali. Tá vendo? A obra da lei estava gravada aqui, estava escrita aqui. Aí, naquele dia, vai surgir a consciência da pessoa. Em cada situação, Deus vai estar ali julgando, e a própria consciência da pessoa, que em cada situação onde ela foi, pecou e agiu contra a sua consciência, estava ali a consciência, estava ali os pensamentos, seja o acusando, seja o defendendo. E aí tudo aquilo vai estar sendo exposto no juízo. E daí não vai ter o que a pessoa argumentar. Porque o próprio pensamento da pessoa, uma hora que eu estava defendendo, outra hora estava acusando, esse pensamento vai estar ali, exposto. E aí não vai ter o que ela dizer, não, mas eu não agi mal. Porque... Não, peraí. Agiu mal sim, olha só. Olha o teu pensamento aí. E aí o pensamento da pessoa exposto, mostrando que ela estava agindo mal. O pensamento da pessoa exposto, mostrando que havia uma consciência ali martelando que o que ela estava fazendo era errado. Então ele está testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então o Evangelho, ele traz essa verdade. Vai chegar o dia onde todos serão julgados. E o que vai ser julgado não é apenas a conduta exterior. Não é simplesmente aquilo que o bem ou mal que nós fizemos com o nosso corpo, apenas aquilo de maneira exterior. Então eu dei a esmola, então foi uma obra boa. Olha, naquele grande dia, não vai ser apenas a conduta exterior de dar a esmola que vai estar sendo analisada. Vai estar sendo analisado também, vai ser trazido aqui como testemunhas os pensamentos, a consciência, o coração. E aí, tudo ali. E imagina, a pessoa ali, dando naquela esmola, e o pensamento dela, será que alguém está vendo? Será que...
E aí o pensamento, e a consciência dela diz assim, ó, não faz isso para receber glória dos homens. Está querendo receber glória das pessoas, consciência dela dizendo que aquilo é errado, mas ela não quer, eu desejo. Eu só desejar para receber a glória dos homens, ela vai lá para glória. A consciência dizendo que o que ela estava fazendo era errado, que o propósito pelo qual ela estava fazendo aquilo era errado. Mas mesmo assim ela foi lá e fez, com esse objetivo de querer receber a glória dos outros. Naquele grande dia, a consciência vai vir à tona como uma testemunha, os pensamentos como uma outra testemunha. E aí vai estar lá a pessoa sendo acusada ou defendida, caso agiu bem, né, em alguma situação, porque quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, se nós agimos bem, se agimos de acordo com a nossa consciência, os nossos pensamentos vão servir de testemunhas a nosso favor. Mas agora, se nós agimos mal, os nossos pensamentos, a nossa consciência vão ser como testemunhas de acusação contra nós. Os nossos próprios pensamentos e nossa consciência. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Então, que nós venhamos a estar cientes disso, né? Cientes que nada vai ficar oculto. Tudo vai vir à tona. E que nós estejamos, então, preparados para nos apresentar perante o nosso Deus. Estejamos prontos, sabe? Que venhamos a ter uma boa consciência. Que não venhamos a deixar o nosso coração endurecido quando repreendidos. Que não venhamos a continuar persistindo no pecado. Que nós venhamos a perseverar na prática de boas obras. Que nós venhamos perseverar na prática do bem. Em fazer a vontade de Deus, não em fazer a própria vontade, não em fazer coisas erradas, coisas que a palavra de Deus diz claramente que é errado. Uma vez que nós conhecemos a verdade, que nós venhamos a ser obedientes à verdade. Amém, meus irmãos? E para finalizar, tá? Olha o que Paulo disse: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Se nós queremos anunciar o Evangelho, se nós queremos ganhar almas do Senhor Jesus, nós precisamos fazer o quê? Anunciar o Evangelho. Se nós queremos que pessoas se convertam, nós precisamos anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse Evangelho faz parte do anúncio do Evangelho, o quê? Que vai chegar o dia de juízo. Então, se nós formos falar do Evangelho e nós não falarmos de juízo, de julgamento, que vai chegar o dia em que todos os segredos dos homens serão julgados, se nós não anunciarmos o juízo, e que o juiz naquele grande dia vai ser Jesus Cristo, se nós não anunciarmos esta verdade, nós não estamos anunciando o Evangelho de maneira completa. Então entendam, irmãos, se desejam anunciar o Evangelho, desejam ganhar almas, precisam então anunciar o Evangelho de maneira completa. E para anunciar o Evangelho de maneira completa, o anúncio de que vai chegar o dia da prestação de contas com Deus, o dia em que Deus vai julgar de maneira justa todos os pecados, todas as obras, tanto obras justas como obras injustas dos homens. Isso precisa ser anunciado, senão nós não estamos anunciando, se nós escondemos das pessoas que Deus vai julgar vivos e mortos, que Deus vai julgar os homens, os segredos dos homens, por Jesus Cristo, se nós escondermos isso, ocultarmos isso, omitirmos isso, nós estamos anunciando um Evangelho incompleto. Então, que nós venhamos a anunciar o Evangelho de maneira completa. Amém, meus irmãos?